O voo Metrojet 9268 marcou seu nome na história por ter sofrido o pior acidente da aviação russa, ceifando a vida de nada menos que 224 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Naquele sábado, o voo 9268 era operado por um Airbus A321, registrado com o prefixo Eco Índia Eco Tango Juliette. No dia do desastre, a aeronave já contava com 56 mil horas de voo e mais de 21 mil rotas concluídas com sucesso. Além disso, em seu comando estava o capitão Valery Nemov, um piloto que tinha em seu currículo mais de 12 mil horas de voo. Ao seu lado estava Sergei Stanislavovich, com pouco menos da metade da experiência em relação ao capitão, mas o suficiente para aeronaves desse modelo. Ou seja, tudo levava a crer que o voo 9268 da Metrojet seria apenas mais um trajeto de rotina na vida dos dois profissionais. Mas não foi o que aconteceu. Com 217 passageiros e 7 tripulantes a bordo, às 5 horas e 50 minutos, horário local, o Airbus decolava do Aeroporto Internacional de Sharm el-Sheikh, no Egito, com destino ao aeroporto de Pulkovo, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. A expectativa era que a tripulação fizesse um contato inicial com a torre de controle de tráfego aéreo do Chipre, cerca de 20 minutos após a decolagem. Mas isso não aconteceu. Minutos depois, a seção traseira do Airbus explodia, dividindo a aeronave em duas. Logo após, o avião chocou-se contra o solo, espalhando destroços por mais de 9 quilômetros. Todas as 224 pessoas perderam a vida. Ao constatar a falta de contato com os pilotos, a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia confirmava o desaparecimento do voo 9268 dos radares, causando muita confusão sobre o que de fato teria acontecido com a aeronave. Em um primeiro momento, a imprensa abordava duas versões. A primeira, veiculada por parte da imprensa do Egito e por outras fontes internacionais, dizia que o braço iraquiano do Estado Islâmico havia explodido o avião, juntamente com forças do chamado Levante do Sinai. A afirmação causou grande alvoroço na mídia do mundo inteiro, porque, de acordo com os cientistas políticos que foram ouvidos na época, o Estado Islâmico do Iraque não costuma reivindicar ataques que não foram feitos por eles de verdade. Por outro lado, a imprensa russa tentava oferecer uma outra versão dos fatos. De forma preliminar, muitos jornais da Rússia diziam que o piloto havia relatado problemas técnicos com a aeronave. Algumas fontes, inclusive, afirmavam que o capitão teria solicitado um pouso de emergência no aeroporto mais próximo, antes do A321 desaparecer totalmente dos radares. Porém, a alegação da imprensa russa foi rebatida pelas autoridades do Egito e pelas investigações minuciosas que foram feitas no local do acidente algum tempo depois. Hossam Kamel, ministro da Aviação Civil do Egito, chegou a dizer que não foi encontrado nenhum pedido de socorro ou alerta de mudança de rota nas gravações da torre. De acordo com os dados oficiais fornecidos pelo relatório do acidente, a equipe enviada para analisar o que havia acontecido logo percebeu que os destroços do avião estavam espalhados em uma área considerável, o que levou as autoridades a se dividirem em 3 grupos de busca. Em novembro de 2015, depois de extensas investigações, as autoridades confirmaram que a aeronave foi derrubada pela ação de forças terroristas do grupo auto-intitulado Estado Islâmico. Naquele mesmo mês, o chefe do Serviço de Segurança da Rússia, Alexander Bortnikov, confirmou que foram encontrados traços de explosivos nos destroços do Airbus A321, bem como naquilo que restou das bagagens dos passageiros. Os especialistas do serviço russo, em nota oficial, disseram acreditar que uma bomba caseira foi responsável pelos danos severos sofridos pelo avião, resultando na morte de todos os passageiros e tripulantes.
Ainda segundo o relatório oficial, a bomba causou uma descompressão na aeronave, fazendo com que ela se desintegrasse ainda no ar. As imagens analisadas na investigação, no entanto, apontam que as asas do Airbus estavam intactas até o impacto final do acidente. Ao mesmo tempo, a cauda parece ter se separado durante a queda livre, tomando uma direção diferente do resto da aeronave. Em resposta ao resultado das investigações, o presidente russo Vladimir Putin relacionou o atentado à influência que o país estava tomando no conflito da Síria e declarou que os terroristas seriam punidos pelo crime cometido. O incidente envolvendo o voo Metrojet 9268 deixou um rastro de consequências no mundo inteiro, causando a apreensão de vários líderes internacionais. O Reino Unido, por exemplo, proibiu voos para o aeroporto de Sharm el-Sheikh de forma quase imediata, e a proibição durou até maio de 2019. Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, também foi a público para dizer que acompanhava com muita seriedade os desdobramentos do incidente, sobretudo a possibilidade da existência de uma bomba a bordo. A segurança dos aeroportos egípcios foi colocada à prova por companhias aéreas do mundo inteiro, e até hoje as autoridades do país têm dificuldade em comprovar que tomam as medidas necessárias para garantir que eventos como esses não aconteçam nunca mais. Infelizmente, 224 vidas foram ceifadas naquele dia 31 de outubro. Entre os passageiros estavam principalmente russos, ucranianos e bielorrussos. O acidente do voo Metrojet 9268 é tido como o mais mortal do ano de 2015, além de ser o pior incidente envolvendo um Airbus A321. No dia 27 de novembro de 1989, os tripulantes e passageiros do voo 203 da Avianca foram surpreendidos por uma explosão gigantesca, ceifando a vida de 114 pessoas. No dia 27 de novembro de 1989, 107 pessoas, contando com os tripulantes, embarcaram em um Boeing 727-200, pertencente à Avianca, para viajar de Bogotá até Cali. O trajeto doméstico fazia parte da rotina do Aeroporto Internacional de El Dorado, na cidade de Bogotá, e todos esperavam que esse fosse apenas mais um voo comum. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A aeronave, registrada com prefixo Hotel Kilo 1803, pertencia à Avianca desde 1975. Antes da decolagem, o capitão José Inácio Aristizábal se certificou de que estava tudo dentro dos conformes e, junto com os tripulantes Fernando Esguerra e Luiz Jairo Vargas, confirmou que não havia nenhum problema com o avião. Por isso, tão logo os preparativos para o voo foram encerrados, a aeronave taxiou até a pista de decolagem. Às 7 horas e 13 minutos, 5 minutos após levantar voo, o Boeing 727 atingiu a altitude de 13 mil pés, com uma velocidade de 794 km por hora. Neste momento, os tripulantes e passageiros foram surpreendidos por uma explosão gigantesca. Algum tempo depois, veio uma segunda explosão, que acabou destruindo o que ainda restava do avião. Infelizmente, todas as 114 pessoas a bordo perderam suas vidas, além de mais 3 pessoas que estavam em solo e foram atingidas pelos destroços. Partes do 727 foram encontradas em um raio de mais ou menos 5 quilômetros, partindo da cidade de Soacha, na área metropolitana de Bogotá. As notícias sobre a explosão do voo 203 da Avianca não demoraram muito para começar a correr pela Colômbia, e a cobrança por explicações era muito grande. É importante ressaltar que muita gente não acreditava nas autoridades colombianas e a desconfiança tinha fundamento. Afinal de contas, estamos falando de policiais, políticos e empresários que muitas vezes faziam negócios com Pablo Escobar
e não estavam muito comprometidos com a verdade. Mas, para que o real motivo para a explosão do Boeing 727 viesse à tona, até mesmo o FBI participou das investigações, concluindo que uma bomba plástica havia sido posicionada logo acima do tanque de combustível. A partir deste momento, todos perceberam que estavam lidando com um atentado e não com um acidente. Apenas para acrescentar um pouco de contexto à história, no começo de 1989, o cartel de Medellín já havia se envolvido em um atentado de grandes proporções. Na ocasião, um carro foi equipado com nada menos que 100 quilos de dinamite e utilizado para assassinar o então governador da Antioquia, Antônio Bettencourt. Não muito tempo depois, os homens de Escobar ceifaram a vida do coronel Valdemar Quintero em uma emboscada que também entrou para as páginas mais sangrentas da história do cartel. E os crimes não param por aí. Na mesma noite em que ceifaram a vida de Quintero, os criminosos colombianos também tiraram a vida de Luiz Carlos Galán, candidato à presidência da Colômbia, que havia ousado denunciar os crimes cometidos por Escobar. Uma das promessas eleitorais do candidato era terminar com o narcotráfico no país, propondo a extradição dos traficantes para os Estados Unidos. De volta às investigações do voo 203, logo ficou comprovado que Pablo Escobar havia arquitetado tudo. Mas o que levou o traficante mais famoso do mundo a explodir um avião nos céus da Colômbia? A investigação sobre o atentado, que contou com amplo auxílio oferecido pelos Estados Unidos, indicou que Escobar e seus capangas provavelmente haviam planejado a morte de César Gaviria, que naquela época era candidato à presidência da Colômbia. O problema é que, apesar da explosão ter acontecido da forma como o traficante planejou, o seu alvo não estava a bordo. César Gaviria planejava realmente pegar aquele voo, mas acabou não embarcando na última hora. Ele não sabia, mas essa decisão fez com que ele sobrevivesse ao atentado e viesse a ser eleito presidente do seu país pouco tempo depois, mesmo contra a vontade de Pablo Escobar. O plano para explodir o voo, onde deveria estar o inimigo político de Escobar, foi muito bem organizado e executado pelo cartel de Medellín, como era de praxe. A bomba em si era bem caseira, mas foi a forma como ela foi posicionada e acionada que chamou a atenção de todos. Os bilhetes para o voo foram comprados por homens ligados ao cartel de Medellín, utilizando nomes falsos, o que escancarou a falta de segurança dos aeroportos daquela época. A bomba foi colocada em uma pasta discreta, que era carregada por um dos capangas, sob o nome falso de Alberto Prieto. Alberto entrou no avião acompanhado de um garoto que se apresentou ao aeroporto como Júlio, e os dois foram instruídos a deixar a pasta embaixo de um dos assentos. Logo depois de posicionar a pasta, Alberto saiu da aeronave, deixando Júlio sozinho. Para garantir que o garoto cumprisse com o seu papel no atentado, o cartel mentiu para ele, dizendo que a pasta possuía um gravador, que seria utilizado para registrar uma suposta conversa entre dois informantes. Para ativar o equipamento, o jovem deveria apertar um botão logo depois que o avião decolasse, e foi assim que ele acionou a bomba, sem ter a menor ideia do que estava fazendo. O verdadeiro terrorista que levou o artefato até o avião, ordenado por Escobar, permaneceu com sua identidade desconhecida por muito tempo. Foi apenas em 1994 que Dandene Munhoz Mosquera, um assassino ligado ao cartel de Medellín, foi condenado pela explosão, pagando uma pena de 10 prisões perpétuas. O Boeing 747 da antiga companhia Panam foi alvo de um atentado, ceifando a vida de centenas de pessoas. A Panam foi uma das maiores companhias aéreas do mundo. Fundada em 1927 e encerrando as suas atividades em 1991, a companhia chegou a ter em sua frota mais de 200 aeronaves em operação. Uma delas
Era um Boeing 747-100 de prefixo November 739 Papa Alpha, batizado de Donzela dos Mares. Em 21 de dezembro de 1988, o maior avião do mundo, o Antonov AN-225, realizava o seu primeiro voo. Já o Boeing da Panam faria o seu último, de forma lamentável. Naquela quarta-feira, faltando 4 dias para o Natal, a aeronave realizava o voo Panam 103, ligando Frankfurt a Nova York. Mas antes, faria uma escala programada no aeroporto de Heathrow, em Londres. O 747 se preparava para dar continuidade até o aeroporto JFK, em Nova York. Com 16 tripulantes e 243 passageiros, o voo tinha um total de 259 pessoas a bordo da aeronave. No porão de cargas, uma mala de cor marrom, embarcada no Boeing em Frankfurt, levava em seu interior um toca-fitas composto por explosivos. A mala foi autorizada a embarcar na aeronave sem passar pela verificação de que o dono estivesse a bordo do 747. Após o atentado ao voo da Air India em 1985, um regulamento foi criado com o intuito de verificar se todas as bagagens embarcadas em aeronaves estavam associadas aos seus respectivos donos a bordo do avião. Mas essa prática de segurança era rotineiramente ignorada pelos funcionários das companhias. Vale ressaltar que a segurança na aviação naquela época não era como nos dias de hoje. No comando do Boeing estava o experiente piloto James Bruce, Raymond Ronald como primeiro oficial e Jerry Don Everett como engenheiro de voo. Com tudo pronto, às 18h04, o 747 taxiava no aeroporto de Heathrow para realizar um voo transatlântico até Nova York. Às 18h25, a aeronave decolava da pista 27R com destino ao aeroporto JFK, mas, cerca de 37 minutos depois, aquele voo mudaria o destino de todos a bordo e ficaria marcado para sempre. Por volta das 18h56, o Boeing atingia sua altitude de 31 mil pés, cerca de 9.450 metros de altura. Entretanto, às 19h03, uma explosão abriu um enorme buraco na lateral da aeronave. Logo após, a cabine e a seção da primeira classe separaram-se completamente do resto da fuselagem do 747. A aeronave começou a se desintegrar no ar, efetuando um mergulho em direção ao solo. Os destroços do avião caíram sobre uma área residencial na cidade de Lockerbie, Escócia, ceifando a vida de 270 pessoas, sendo 259 a bordo da aeronave e 11 em solo. As investigações preliminares feitas ainda no local do acidente deixavam os investigadores com um ponto de interrogação do que havia ocorrido para levar àquela fatalidade. Na queda, a cabine ficou com boa parte de sua estrutura intacta, possibilitando aos investigadores conferir boa parte dos controles e botões como os pilotos os haviam deixado. A partir dali, perceberam que não houve erro humano, e sim, a tripulação se deparou com outro tipo de problema. Composto por mais de 160 páginas, o relatório final aponta que cerca de 4 milhões de fragmentos foram coletados e catalogados, além de boa parte da fuselagem ser reconstruída. Ao fim, as investigações confirmaram que, realmente, o 747 da Panam foi alvo de um atentado. Uma mala contendo um toca-fitas levava em seu interior um explosivo plástico, embarcada na aeronave no aeroporto de Frankfurt. Uma intensa investigação para descobrir o responsável por aquele atentado levaram as autoridades até 2 suspeitos: Abdel Bezet Ali Mohamed
e Lamin Khalifah. Os dois acusados foram processados e um longo julgamento transcorreu durante anos. Só no ano de 2001, Lamin foi considerado inocente e Adel Bezete foi considerado culpado, sendo sentenciado à prisão perpétua. Em 2009, ele teve liberdade por razões humanitárias devido a um câncer e faleceu em 2012. Um fato realmente curioso é que até os últimos dias da sua vida, ele afirmava que era totalmente inocente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no vídeo que está aparecendo em tela.